Olá, eu sou Virgínia Cavendish e estamos no TNT Mais Filme. No programa de hoje, clonaram David Bowie e Amy Winehouse. A arquiteta que construiu a base brasileira na gelada Antártida. E o sapateado encontra a sétima arte. Tudo isso e muito mais aqui no TNT Mais Filme. Felipe Galgani é dançarino, coreógrafo e professor. E ele é especialista em sapateado, que é justamente a nossa primeira dica de hoje. Eu sou o Felipe Galgani, sapateador e coreógrafo, e a gente vai falar sobre sapateado. Eu dou aula de sapateado e coreografo, então assim, eu preparo alunos pra dançar mesmo. Uma coisa que é muito legal pra gente falar aí é porque a gente acha que o sapateado é feito com os pés. A gente não faz o movimento com o pé, a gente usa a coxa pra gente conseguir fazer o movimento. O pé é bem soltinho. A chapinha ela é super presa, ela não existe nenhum tipo de jogo que faça mais sons. O som vem todo do movimento dos pés. Então é que a gente trabalha um sapateado mais percussivo, ele é mais pesado. Dentro do musical, a gente tem as coreografias de sapateado e as que não são de sapateado. As que são de sapateado eu coreografo ou faço a manutenção. Tem musicais que a gente pega de cinema, como Footloose, por exemplo. E é uma adaptação também, porque são números que não tem sapateado. Então a gente pega e adapta, a gente traz o sapateado para esses números. Lá no começo, que a gente tem aí registros de cinemas, o Bojangles, que era o Bill Robinson, né? Que dançava com a Shirley Temple. O dia do sapateado é o dia que ele nasceu. No filme Cantando na Chuva, a água da chuva não saía no take do filme. Então eles tiveram que misturar leite com água. E aí você vê a chuva no filme. Quando você olha a cena, você vê a chuva caindo, que ela é meio branca. Falando de sapateado mais atual, a gente tem um filme que chama Butchman. Em português, Dança, Paixão e Fama. É um filme que mostra a história, na verdade, do coreógrafo. É uma companhia só de homens. No filme Melodia da Broadway, a gente tem o grande encontro de Fred Astaire com Eleanor Powell. É o único encontro que a gente tem deles é nesse filme. Por isso que ele é tão famoso.
Tem o Fame, que foi lançado recentemente, fizeram um remake do filme. E tem dois sapateadores negros muito bons que fazem lá uma dança, uma coreografia bem percussiva. Sapateado foi minha primeira pista de hoje. No próximo bloco, você vai conhecer uma arquiteta que gosta de trabalhar em lugares não muito comuns. Não sai daí, não. Estamos de volta ao TNT Mais Filme. Certamente os pinguins são alguns dos animais que Hollywood vê com mais simpatia. O Rubens vai falar pra gente sobre a bicharada mais linda da sétima arte. Eles são adoravelmente desajeitados. Parecem que sempre vestem smoking. E claro que mais cedo ou mais tarde iriam se tornar astros de cinema. Eu me lembro da infância quando eu gostava muito de um desenho da Disney que fazia parte do longa Você Já Foi à Bahia. Era a história de um pinguim do Polo Sul que não gostava do frio e que sonhava em se mudar para climas tropicais, insatisfeito como a maioria de todos nós. Look, what's that? Just what he's been looking for. Pablo has finally reached the isle of his dreams. Wider. Wider. Também foram memoráveis os pinguins dançarinos, novamente em uma produção Disney, Mary Poppins, que misturava atores com desenho animado. Pinguins eram tão simpáticos que fizeram parte de outros filmes de animação, como Tá Dando Onda. E praticamente roubaram os dois filmes da série Madagascar, principalmente quando resolvem controlar um avião. Okay, boys, launch! Hey. On. De tal forma que já ganharam mesmo sua própria série semanal de televisão chamada Os Pinguins de Madagascar, na qual eles formam o Comando Pinguim. Time to get us some popcorn. Prepare to commence Operation Popcorn. Here she comes, smile. O bicho propriamente dito é mais difícil de aparecer em filmes normais. Oh my God. Oh. Pinguins apareceram na comédia romântica Encontro de Amor com Jennifer Lopez. Mom, let this guy go. It's so funny. They look like little fat, short guys with tuxedos. E os mais queridos ficam mesmo com os pinguins de verdade, os imperadores, que foram os astros do documentário premiado com o Oscar, A Marcha dos Pinguins. Se existe uma coisa que os pinguins adoram e não vivem sem, é o gelo. E não só eles. A arquiteta Christina Engel construiu a primeira base brasileira na Antártida. Gostou tanto da experiência que já voltou mais de 15 vezes ao continente gelado. O TNT Mais Filme conversou com ela sobre as particularidades da nossa terceira dica de hoje: gelo. O gelo na Antártica, ele
tem vários significados. Primeiro que não existe um só gelo, existem vários tipos de gelo. Os glaciólogos classificam em uma série de coisas que a gente realmente não consegue enxergar. Para nós, ele primeiro representa um desafio, o construir no meio do gelo para um coração tropical. Nós somos brasileiros, então nós não temos esse hábito de conviver com ambientes tão agressivos. Então o gelo, ele significa, num primeiro momento, um certo medo. I didn't do anything. Então nós temos que criar lugares de trabalho e de vida para que esse homem esteja lá com o máximo de segurança, com o máximo de conforto e com o máximo de economia, e sem agredir o ambiente. As edificações lá na Antártica, as casas, né, as estações científicas, elas já começam a criar um certo espanto, porque elas são quadradas, porque tem muito vento. Então, a gente faz com que essa casa fique com o menor tamanho possível para que o vento passe por cima e por baixo dela. Ela é levantada do solo também. As cores das casas têm vários significados. Eu vou falar do principal, que eu acho, que é o simbólico. O verde significa o Brasil na Antártica. Então, a maior parte das estações, elas pintam as suas paredes, as suas casas, com a cor da bandeira nacional. O desafio de construir no gelo, primeiro ele passa pela questão térmica, logicamente. Aquelas roupas que nós usamos lá na Antártica, aqueles macacões que nós ficamos parecendo todos astronautas, né? Curiosamente, elas são bem coloridas, porque naquele branco todo você precisa sinalizar. É uma questão de segurança você ter essas cores fortes. Quem já sofreu algum tipo de risco na Antártica teme o gelo. A dor do congelamento é muito grande, é exatamente igual a queimadura. Você perde totalmente a noção de profundidade, do que está longe, o que está perto, o que é grande, o que é pequeno, porque fica tudo branco, completamente branco. Esse branco gelado, ele é assustador. Quando você chega lá, o gelo tem outro significado. Primeiro que são esculturas maravilhosas e efêmeras, elas acabam. Então, os pedaços de gelo boiando em cima daquele mar azul é uma cena inesquecível. Não tem quem vá para a Antártica e volte igual. Puxa, este aquecimento global tá acabando comigo. Agora tá quente demais, a era do gelo era fria demais. Será que você nunca está satisfeito? As pesquisas relacionadas a clima na Antártica, então existem algumas teorias que dizem que está esfriando, existem outras que dizem que está esquentando. O que nós sabemos é que está tendo um deslocamento. Então tem geleiras que estão se retraindo. De fato, em alguns lugares o gelo está derretendo, está acabando esse gelo. Mas em outros ele está engordando. O gelo na Antártica é azul, então ele reflete o céu. E ele nunca é igual um ao outro. Então ele é um cenário maravilhoso, mas quando você não está bem, ele também pode representar uma cena apavorante. E que inclusive poderia ser cenário de muitos filmes de terror, assim como muitos filmes talvez de aventura.